Opa, tá funcionando? Tá. Eu fui chamado para dar uma palavra para vocês, né? E sabe sobre uma coisa que vem tocando muito meu coração. E eu acho que como todo cristão, né, se sente como filho, nós devemos ser tocados da mesma forma por essa palavra. Então, antes de mais nada, eu queria pedir para vocês já abrirem, né, no versículo que a gente vai ler, o versículo de base, tá? Vai ser Lucas 15, 11 a 32, tá bom? Enquanto vocês vão abrindo, eu vou orando aqui, né? Pai, nós oramos, Pai, e pedimos para que o Senhor fale através, Deus, de mim aqui hoje. Pai, que todos nós venhamos a sentir, Deus, aquilo que é Teu amor, e venhamos, Pai, a entender Tua palavra aqui hoje, Deus, não como uma pessoa, mas como corpo mesmo. Em nome de Jesus é o que eu peço e agradeço. Amém. Então, a parábola, né, que eu vou falar hoje é a parábola do filho pródigo. Isso, é a parábola do filho pródigo. Não. É a parábola do filho pródigo. E essa parábola... Aí, boa! Muito obrigado. Essa parábola, ela conta a história de um filho que sai da casa de seu pai, e Jesus fala ela para os fariseus, né, que perguntam para ele como ele poderia se assentar na roda, né, dos escarnecedores. E daí ele conta essa parábola, a gente vai ler aqui junto. Então, vou ler aqui. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero minha parte da herança. Assim, ele retirou sua propriedade entre eles, e ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo em teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volto para casa, este teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tem é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Essa parábola daqui fala de 2 filhos. Um deles sai da casa do pai porque ele se sente preso, né? A gente vê no início do texto, logo no início do texto, que ele sai da casa do pai, ele pede a herança. E ele pede essa herança porque ele estava cansado.
né? Ele estava cansado de ficar ali naquele lugar. Ele não queria mais ficar ali. O interesse dele estava em gastar. A gente vê que o interesse dele posterior, né, é gastar tudo que o pai deu para ele. E nisso a gente observa muitas coisas. E a primeira delas é que o filho extraiu tudo na cabeça dele que tinha para se extrair desse relacionamento. Ele falou: pai, eu quero deixar o Senhor porque o Senhor não tem mais nada a me oferecer. E agora eu quero dar eu quero dar a continuidade na minha vida eu próprio. A segunda coisa que a gente vê e é a reclamação do segundo filho é quando o filho mais novo volta e esse filho mais novo é redimido pelo pai, então o pai o acolhe e o filho mais velho fica extremamente irado. Ele fala para o pai: como você ousa dar o cordeiro que eu tanto lutei para uma pessoa que nem se esforçou, para uma pessoa que não fez a menor questão desse cordeiro. E eu estava aqui dando tudo de mim. Sabe, e essa parábola fala muito comigo. Porque eu não sei se é só comigo, mas ela fala sobre o que é ser filho de verdade. Sabe, muitas vezes a gente tem em mente que ser filho é apenas nascer de alguém. Mas a filiação não tem nada a ver com aonde eu nasci ou de quem eu nasci. Mas tem a ver com o relacionamento que eu tenho com o Pai. Sabe, o Pai nos considera filhos, nós somos filhos de Deus e fomos redimidos dos nossos pecados. E glórias a Deus por isso. Mas assim como o filho mais velho, né, não necessariamente estar em casa significa ter relacionamento com o Pai. A gente vê que o filho mais velho vira para o pai e fala: olha, como que você ousa fazer isso comigo? Eu fiz coisas que eu não gostava. Eu fiz coisas por você que eu não queria fazer. Eu fui a lugares que eu não queria. Fiz tudo o que eu tinha para fazer e mesmo assim o Senhor não me deu o que eu merecia. O meu cordeiro. E olha, cobrar a Deus não é ser filho de Deus. Sabe, cobrar a Deus não necessariamente significa que eu sou alguém nascido do Pai. Sabe, a gente olha para os dois filhos, tanto o filho pródigo quanto o filho mais velho, como duas pessoas extremamente diferentes. Mas o que eu observo nessa passagem é que os dois são exatamente a mesma coisa. E a única coisa que diferencia os dois é o problema que eles enfrentaram. O filho mais novo, ao invés de ser filho e ter prazer no seu pai, e ter prazer no relacionamento com ele, entende que ele já extraiu todos os bens do pai e então quer sair. Enquanto o filho mais velho se vê como escravo do pai. Se vê como aquele que tem que fazer para receber. E não necessariamente apenas fazer para receber. Mas ele não enxerga uma relação no pai. O que ele enxerga é um ganho. Ele está querendo ganhar alguma coisa, ele está querendo tirar alguma coisa. Exatamente como o filho pródigo. E sabe, muitas vezes a gente faz muito isso com Deus. Como que você ousa não me dar o que eu tanto pedi para você me dar? Como que você ousa não me entregar tudo que eu sempre sonhei, todas as minhas expectativas, sendo que eu fiz tudo por você? Olha, eu abri uma célula, eu não queria abrir. Você tem noção do quão difícil é abrir uma célula? Você tem noção do quão difícil é lidar com pessoas? Muitas vezes essa é a nossa reclamação. Mas a verdade é que no cerne da relação, o trabalho não é um problema. Sabe, se o filho mais velho tivesse prazer no relacionamento com o pai, ele não viraria para o pai e falava: como você ousa não me dar um cordeiro? Mas ele falaria: pai, graças a Deus o seu filho mais novo voltou, porque a sua alegria é a minha alegria. E sabe, a gente vê aqui nessa passagem dois filhos imperfeitos, dois filhos que não são nada perfeitos. Mas se a gente quer, então, ver o que é um filho perfeito de verdade, eu peguei outro texto para nos ajudar. E eu queria que vocês abrissem agora em João 4:34. E é uma passagem bem rápida, mas é Jesus falando uma verdade sobre ele. Todos conseguiram achar aí o texto? Tá. O texto é simplesmente um versículo, né? Mas ele diz: disse Jesus,
A minha comida é fazer daquele que me enviou e concluir a sua obra. Em algumas versões a minha vontade é fazer a vontade do Pai, a minha alegria é fazer a vontade do Pai. E sabe, o filho de verdade, a gente não pode considerar nada mais, nada menos do que sendo Jesus Cristo. Paulo vai falar em Romanos sobre o primogênito entre muitos, o verdadeiro filho que morreu por nós, para nos fazer não mais escravos, mas um filho de uma família gigantesca. E sabe, isso daqui é o que tem que nos mover. A filiação verdadeira é o que tem que mover o cristão. Sabe, não trabalho, não pessoas, não méritos, não olhares, não somente cordeiros gordos, ou então competições, mas simplesmente fazer a vontade do Pai e essa vontade me alegrar. Esse é o cerne da vontade, relacionamento. O pai dos filhos pródigos, do filho pródigo e do filho mais velho, nunca disse que ele queria dar qualquer coisa. Ele apenas disse, olha, você tem acesso a tudo, porque você tem relacionamento comigo. Sabe, então hoje, a partir de hoje, eu queria que todos nós, né, fôssemos ministrados através dessa palavra. O Emanuel já pode subir. E é isso. Glória a Deus. Não preciso nem pregar mais, não precisa?